A paz do Senhor, meus irmãos, como estamos? Segunda-feira, início de uma nova semana, e eu peço a Deus que Ele abençoe a nossa semana, tá? Em todas as áreas da nossa vida, e que a gente possa se lembrar, né, de tudo aquilo que a gente tem aprendido para colocar em prática, né, o novo nascimento, uma mudança de mente, né, uma entrega plena, né, ao nosso Deus, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. A palavra de Deus diz que é para nós fazermos tudo como se fosse para Deus. No nosso trabalho, no nosso emprego, que é para a gente realizar as nossas atividades, as nossas obrigações, como se estivessem fazendo para Deus. Deus é o nosso patrão, ok? A gente trabalha para o homem, né? Para as pessoas, mas é para a gente trabalhar e fazer tudo com excelência, né? A palavra de Deus também diz: indo por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu entendo, meus irmãos, que é não só para outras pessoas, não, principalmente para outro ser humano, para outra pessoa, mas criatura é a criação, é tudo que foi criado. Então, ao andarmos na rua, ao realizarmos tarefas, nós temos que ter excelência. Assim como o nosso Deus é excelente, faz tudo com zelo, com cuidado, né? Com capricho, não de qualquer jeito, né? Não fazendo, ficou bom, foi, embrulha e manda. Não, eu acredito que a gente tem que, onde a gente colocar a nossa mão, a gente tem que fazer com zelo e da melhor forma possível, né? Com muito bom senso. E colocar isso em prática, né? Fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. Aí a gente estará, né, servindo de testemunho e refletindo, né, a glória de Deus, a excelência de Deus. Ok? Certa vez eu ouvi um dono de uma empresa palestrando sobre negócios, sobre administração de pessoas, e ele foi bem claro, ele falou com todas as letras. Ele disse: é muito bom contratar crentes, pessoas que acreditam em Deus, né? É muito bom, porque eles trabalham direito, eles não roubam, ok? Eles são pessoas responsáveis e corretas, né? Mas eu tive um gerente na minha empresa, esse empresário disse, que não gostava de ter um superior crente. O que ele estava querendo dizer? Que esse gerente gostava de ter abaixo dele, né, como comandados dele, crente, porque os crentes não davam trabalho para ele. Trabalhavam bem, não roubavam, não faltavam, eram responsáveis. Mas que ele não gostava de ter um chefe acima dele que fosse crente, porque esse chefe crente também era muito chato, né, no sentido de ser zeloso e queria tudo bem feito. Então, isso deixa bem claro para a gente, né? Isso testemunha, né, que nós somos corretos, que nós não andamos segundo o padrão do mundo, né, que a gente não aceita propina, que a gente não inventa atestado médico para ficar em casa, que a gente não rouba, não bota a mão no que não é nosso, ok? Que nós somos honestos. Isso é a Bíblia pregada, né, através da sua vida, através do seu testemunho, ok? Então, para que o Senhor nos abençoe, como diz lá, né, no livro de Deuteronômio, que a gente que obedece, né, a gente que caminha segundo os caminhos do Senhor, segundo a verdade, que nós vamos estar vendo a partir de hoje, na nossa próxima lição, que as bênçãos do Senhor
nos perseguiriam, né? A gente não ia ficar tão preocupado e pedindo tanta bênção, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades muito melhor do que a gente mesmo acredita ter essa necessidade, ok? Porque os caminhos do Senhor e os planos do Senhor são melhores e mais altos do que os nossos. Nós só precisamos crer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós também já sabemos que amar a Deus é temê-lo, né? No sentido de crer, obedecer, né? Não só de ouvir e de falar, não, de viver em novidade de vida, segundo a verdade, essa verdade que liberta, né? E essa verdade que conduz à vida. Amém? Então, cumprir princípios, meus irmãos, daquele que criou todas as coisas, é estar próximo dele e ser abençoado, porque aonde Deus está, o mal tem que sair, né? Então, vamos lá. Lição 5, que será do dia 4 de maio próximo, né? O tema dela é A Verdade que Liberta. O texto áureo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. É um texto bem conhecido. Verdade prática, a verdade para praticar, que a gente vai tirar dessa lição, é que o Verbo divino, ele representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. É Jesus, né? É a voz de Deus, o Verbo vivo que era Deus, estava com Deus e que se fez carne, né? Habitou entre nós para nos ensinar essa verdade que é a graça, o Evangelho, as boas novas de salvação, o resgate da morte e do pecado. Amém? Jesus disse, né? Repetindo mais uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler? Hoje, segunda-feira, o nosso primeiro texto, são 2 textos, está em Mateus capítulo 20, versículo 18. Vamos ler o primeiro. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Eita! O tema que o autor da lição deu para hoje, segunda-feira, é isso: a consciência de Jesus a respeito da sua hora. E aqui ele disse, né? Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, que é ele, né? Ele está falando dele mesmo, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Reparem nesse detalhe, que não é só um detalhe. Chefes dos sacerdotes e mestres da lei, eles o condenarão à morte. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. É para atentar nesse detalhe, que não é um detalhe, porque a gente está falando da verdade, que Jesus era a verdade. E Jesus, diante dos homens que eram os responsáveis pela verdade, né? Que eram os chefes dos sacerdotes, as pessoas que tinham a responsabilidade no templo de manter o povo ensinado sobre o único e soberano Deus de Israel, né? Aqueles que eram os doutores da lei, os responsáveis por manter toda a lei de Moisés, todos os escritos, né? Os profetas, no ensino do povo, e fazer cumprir essa lei exatamente como Deus deixou para Moisés e para os profetas. Foram eles que condenaram
a Cristo, que era a verdade encarnada. Hoje, nos dias de hoje, não é diferente. A Bíblia é tão contemporânea, ela tem tantos anos, tem milênios de escritos, de tempos que esses escritos foram feitos, e ela é tão contemporânea, parece que foi escrita ano passado, porque ela reflete exatamente, né, os passos da humanidade. E hoje nós estamos cercados de pessoas que têm essa verdade diante dos seus olhos, né? Mas que por causa do ego, por causa de colocar o homem em primeiro lugar e não a Deus, né? Colocando o seu intelecto em primeiro lugar e não ao Espírito Santo como professor e aquele que revela a verdade dentro desta palavra, o homem tem criado todo tipo de religião, todo tipo de doutrina, né? Eles tinham tudo que Deus deu e inspirou Moisés, os profetas e tudo que foi escrito, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, mas eles conseguem pegar isso, pegar todo esse escrito, toda essa letra e converter para a sua própria vontade, onde eles criavam novas leis com a interpretação que eles tinham e tudo mais. Ditavam regras, dizia quem era culpado, quem era inocente, viviam como reis, né? Numa pompa só. Poder, eles tinham poder, né? Quando Roma dominou Israel naquela época, eles eram os mediadores, vamos dizer assim. Era eles que lidavam lá com o governo de Roma em Jerusalém e eles diziam como eles queriam, eles excitavam rebeliões, eles eram os deuses, né, vamos dizer assim. Usavam a palavra de Deus para serem deuses, literalmente, a ponto de condenar alguém à morte. E o Senhor disse: só eu posso tirar a vida. Ninguém pode tirar a vida. É por isso que o suicida ele vai direto para o inferno. Entendeu? Os homicidas, né? Então, não tem diferença dos dias de hoje. Hoje nós vemos aí tanta... Desculpa o termo, não vou citar nome, eu não posso, né? A Bíblia fala que até mesmo você vendo que a pessoa é tola, você não pode assim o acusar, nem assim o xingar, né? Porque senão você também está indo para o inferno igual ele, infelizmente. Mas é assim que Deus manda fazer e a gente obedece. Mas tem tanta tolice, desculpa o termo, mas tem tanta palhaçada, né? Na internet e pessoas acreditando em pessoas que... Jesus, é muita falta de conhecimento, é muita falta de intimidade com Deus. São pessoas nécias, literalmente, né, preguiçosas, que não buscam entendimento, que não buscam intimidade com o Espírito Santo, que não leem, não estudam a palavra e vão acreditando em todo o vento de doutrina, né? O apóstolo Paulo já alertou para isso, né, que nos últimos dias a apostasia seria tremenda, né? O afastamento da verdade seria tremendo e as pessoas acreditariam em fábulas, em contos da carochinha, né? Como sentindo coceira nos ouvidos, elas iam acreditar em qualquer coisa, né? Ou seja, eu não acredito numa total inocência, porque a maioria das pessoas que seguem esses tipos de coisa, elas têm um interesse próprio, né? É o farinha pouca, o meu pirão primeiro. A pessoa está precisando de alguma coisa, então se alguém sinaliza que ela vai receber, ela não quer saber como, né? Nós temos aí diversas religiões que pregam uma mentira absurda, coisas que a gente olha, a gente já percebe o erro de longe, sem nem se aprofundar, mesmo tendo pouco conhecimento, pouca profundidade. Tem religiões que basta a gente ver como age, como faz, o que faz, o tipo de coisa que faz, que você já fala, não pode estar certo isso, né? Mas muita gente está indo atrás, por quê? Pelo que é oferecido, porque as pessoas vivem neste nível aqui. As pessoas não conseguem, as pessoas que não discernem a parte espiritual, como o apóstolo Paulo também falou, nós, homens carnais,
né? Aqueles que não nasceram de novo, a gente não consegue entender e discernir que o reino de Deus, ele não é deste mundo, como o próprio Jesus disse. Não vim governar nada aqui, eu vim mostrar o caminho para o meu reino, ok? O meu reino não é deste mundo, por isso que antes de subir também ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, porque não é aqui, entendeu? Então, as pessoas têm uma visão totalmente mundana, uma visão totalmente material. Tem muita gente, e é a maioria, que está dentro das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs, né? Achando que Jesus é para melhorar a vida aqui, né? Que a gente vai ter boa vida aqui, que a gente vai ter bom emprego, que Jesus vai mudar a minha vida, e que vida é essa existência aqui. É o acordar, é o levantar, é o inspirar, o expirar. E não é, meus irmãos, né? Quando Deus fala de vida, ele fala de vida eterna. Quando Deus fala de ressuscitar no último dia, é ressuscitar, é glorificar esta carne morta e pecadora que não se converte para a eternidade, né? Da mesma forma que ele fala também da desgraça, né? Que é, por exemplo, a soberba precede a ruína. Essa ruína muitas vezes acontece aqui, porque quem planta colhe, mas o resultado da soberba, ok? É a ruína, inferno, lago de fogo eterno. Por que tanta gente hoje está fazendo tanta bobagem? Está matando, está escravizando. A gente sabe de governantes pelo mundo que não aceita Jesus, não aceita a Bíblia e mata, e prende, e encarcera, solitária, bota fogo. Está acontecendo isso em muitos lugares do mundo aí, né? E governantes que roubam descaradamente o dinheiro do povo, entendeu? E por que esses homens não morrem? Por que esses homens não, né? Não acontece nada de mal com esses homens? Eles estão aí, ó. Estão aí, ó, fazendo o que querem, ok? Soberbos? Sim. Desafiam os princípios de Deus? Sim. Mas o que precede a eles? O que aguarda eles? A ruína. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas com certeza, se não houver o arrependimento, e Deus sabe quem se arrepende verdadeiramente, ruína, inferno, lago de fogo, ok? A mesma forma é quando Jesus disse, você em mim terá vida e vida com abundância. Não é aqui neste mundo, não é aqui neste plano. É eternidade. Vida é eternidade. Vai melhorar aqui? Vai melhorar. Eu creio. Porque você vai passar a fazer as coisas de uma forma melhor. E quando a gente cumpre princípios, tipo, honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra, eu creio na promessa. Eu creio que quando a gente obedece, as bênçãos nos acompanhariam. Eu creio que quando Jesus afirma assim, ó, não fique preocupado com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir amanhã, porque o meu Pai que está no céu, ele conhece as tuas necessidades e vai suprir as tuas necessidades. Mas Deus tem compromisso, meus irmãos, com quem tem compromisso com Ele, ok? Para quem não nasceu de novo, para quem não tem compromisso com o Senhor Jesus, para quem não está nele e ele na pessoa, é misericórdia, né? A misericórdia está sobre todos. Mas para quem ainda não nasceu de novo, não entregou-se plenamente ao Senhor Jesus, para quem não vive em novidade de vida, ok? Rejeitando a vontade da carne, fazendo a vontade do Pai que está no céu, né? Para esse é só a misericórdia, só não é consumido, ok? Mas não é possível se achegar a Deus, não é possível adorar a Deus, porque só adoramos a Deus em espírito e em verdade, é assim que o Pai quer, é assim que o Pai procura, ok? Em espírito e em verdade. E a nossa lição fala sobre isso, a verdade que liberta. O primeiro texto que nós lemos foi que Jesus sabia da sua morte e sabia quem ia o matar. Quem era o responsável, quem eram os responsáveis pela verdade de Deus na terra,
não estavam falando a verdade, estavam mentindo. Sacerdotes de título comprado, como tem muita gente aí hoje em ministérios que ele mesmo se intitulou tudo, pastor, apóstolo, semideus e por aí vai, loucuras. Você está entendendo? Então, mentira. E Jesus, a verdade, se fez carne e habitou entre nós, mas sabia que a mentira o mataria. Os nossos pecados, a nossa maldade que nós criamos com a desobediência lá atrás, ok? Porque somos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, matou Jesus. A mentira do homem matou Jesus. Toda a parte ruim que nós criamos com o pecado, que nós alimentamos com o pecado, matou Jesus, ok? Mas Jesus era inocente. Então, por isso, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. A morte cometeu uma injustiça, matou um inocente, perdeu. Vocês entendem? A morte errou, cometeu uma injustiça, matou um inocente. Por isso que Jesus disse para ela: morte, cadê tuas correntes que não me prendem? Ok? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou. Vida. Vamos para o segundo texto. O segundo texto é João 8, 20. João 8, 20. João 8, 20. Está aqui, João 8, 20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. Jesus. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus sabia da sua hora, né? E Jesus sabia onde ele podia pregar, onde ele podia falar, onde ele podia curar, porque tudo tem um tempo debaixo do céu para acontecer, né? Às vezes você pode pensar assim como eu já pensei. Se você não pensou, eu vou te contar o que eu pensei. Desde Adão, quando Deus prometeu a salvação, né? Demorou muitos anos, séculos, milênios, né? Mais ou menos, não dá para saber certinho, mas vamos pôr aí entre 4 e 5 mil anos demorou para Jesus, o Verbo vivo, que era Deus, estava com Deus, se fazer carne e revelar, né? e trazer a verdade, que já estava aqui, só que não era obedecida, não era executada da forma com que tinha que ser, da forma com que Deus deu já antecipadamente ao homem. Só que o homem distorcia isso. E Jesus veio em carne e não ensinou nada e nem falou nada diferente do que Deus já tinha dado ao homem, ok? O que acontecia é que os homens mentiam, mesmo com a verdade diante dos seus olhos, ok? Isso também acontece hoje. Pessoas têm a verdade na mão, em casa, debaixo do braço, leem a verdade, mas a distorcem, mentem. E o pai da mentira a gente sabe quem é, né? A gente já leu aqui nos estudos passados que nele não há verdade, né? E quando ele fala, ele mente, ou seja, ele fala mentira, ele respira mentira, ele é o pai da mentira. E assim ele enganou Eva e vem enganando a muita gente. Porque, meus irmãos, eu vou falar algo tremendo para vocês aqui. A maior ferramenta que Satanás usa para levar pessoas para o inferno com ele é a palavra. São as letras desse livro. São as letras que Deus deu a Moisés e veio dando a todos os homens de Deus inspirados por ele, né? Que Deus deu a verdade ao homem. O diabo vem distorcendo essa verdade. Ele tentou distorcer essa verdade até com o próprio Cristo, quando o tentou no deserto.
sabendo que Jesus Cristo era a palavra que se fez carne e habitou entre nós, já era tudo o que tinha sido dado aos homens. Mas ele, tentando usar a parte humana de Jesus, que estava com fome, com sede, cansada, ele tentou fazer com que Jesus pecasse contra ele mesmo, contra a própria palavra. E isso seria o fim de tudo. Por quê? Jesus, se pecasse, e ele estava sujeito a pecar, porque o nosso Deus ele não é marmelada não, tá? O nosso Deus não manipula resultados não. É por isso que ele venceu. Ele não trapaceou, ele venceu. O diabo foi, tentou, mas não conseguiu. E o Senhor Jesus venceu ele pela palavra verdadeira. Ele distorceu a palavra, adaptou a palavra para o seu bom, para vencer, trapaceando, e Jesus venceu com a palavra como ela é, a original, a verdade, ok? Né? Jesus disse para ele, mas está escrito isso, isso e isso. E aí, o que aconteceu? Satanás perdeu, ok? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é algo muito sério. O tempo todo estamos vendo pessoa lendo textos bíblicos e trazendo ali o que ele quer e adaptando, segundo a vontade dele, o que ele quer passar, né? O que ele quer tirar dali, o proveito, ou simplesmente para agradar quem está ouvindo, porque hoje o negócio é agradar quem está ouvindo. Se você agrada quem está ouvindo, você tem curtida, você tem like, você tem compartilhamento, ok? Você é muito convidado para pregar, porque, nossa, aquele varão prega muito. Quando ele prega, só bênção, só vitória. Mas a gente precisa da verdade, meu irmão. A gente não precisa de massagem no ego, nem de mentira, dizendo que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Se está na palavra, está na palavra. Se não está na palavra, a gente não acrescenta. Maldito é aquele que acrescentar um pontinho, uma vírgulazinha à minha palavra, ok? Maldito para todo sempre, ok? Fica difícil, porque uma pessoa que manipula a palavra de Deus, se for por burrice, desculpa o termo burrice, se for por ignorância, eu acredito, né, que o Senhor, a boa intenção, né, eu acredito que o Senhor vai ajeitar, o Senhor vai lapidar, o Senhor vai podar para que dê bons frutos. Mas se for intencional, que a grande maioria é para o seu bel prazer, é para o seu proveito, adaptando aí para conseguir coisas, né, mediante a palavra de Deus, né, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus para vender, para receber, para crescer, olha, a cobrança vai ser cara, ok? A cobrança vai ser, não tem como pagar, ok? Porque primeiro que nada é seu, e você ainda fica usurpando daquilo que não é seu, né? Através da palavra de Deus, não tem o que pagar, você não tem como pagar. A gente sabe que o nosso pecado não pode ser pago por nenhum de nós, o próprio Deus teve que pagar a própria dívida do homem, né? Ele mesmo pegou o dinheiro e pagou a dívida do homem, que era com ele, né? Porque ninguém teria o valor para pagar. Então, Jesus veio para ensinar as Escrituras. Tudo já apontava para ele. Tudo que aconteceu, todas as profecias, tudo que o Senhor pediu no deserto, tudo que o Senhor enviou no deserto já apontava para ele. Tudo. Ele é o primogênito da criação. Ele veio exatamente para isso, para explanar o que já estava aqui entre nós, mas na verdade, ok? É por isso que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. São aqueles que o Senhor revela a verdade aqui. Porque se você for sozinho para cá, você também vai inventar história. Você também vai adaptar para você. A gente, quando vai para a palavra, a gente vai pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, e com muita calma e paciência, sem precipitação, a gente aguarda que o Senhor nos revele, que o Senhor nos capacite e que Ele coloque em nosso coração e na nossa mente a razão
com prova, com paz no entendimento. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Conheça Jesus, conheça a verdade através do Espírito Santo, que você vai seguir nesse caminho para a vida. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua semana e o seu dia e até amanhã. Não esqueça de curtir e compartilhar, isso vai ajudar muito a gente.